A propaganda desperta curiosidade em seus futuros clientes, valoriza o seu produto e, com ela, sua empresa terá muito mais credibilidade. É muito mais fácil fazer sucesso quando a sua marca está em evidência. Faça como as empresas bem-sucedidas. Monte um planejamento de marketing da sua marca ou do seu evento. Ligue e anuncie conosco. 3025 2977. 3025 2977. Propaganda. Com ela, você cresce. Olá, pessoal do programa Toque de Fé. Eu sou Ana Paula Valadão, do Ministério Diante do Trono, e também estou aqui com vocês. Bom, gente, numa edição toda especial, exclusiva aqui para o programa Toque de Fé, hoje a nossa convidada, vocês já conhecem de longa data, ela que tem vários ministérios, mulher ungida, boa esposa, excelente mãe, excelente filha, e exclusivamente aqui no nosso programa estamos com ela, Ana Paula Valadão. Vocês já conhecem. Boa tarde, Ana. Boa tarde, poxa, muito obrigada por essas palavras. Eu confio que Deus é quem tem me dado a graça, né, de exercer todos esses papéis, e eu continuo dependendo dele para prosseguir, e quero encorajar todo mundo que está nos assistindo a buscar ser também o seu melhor. E o Senhor disse, né, para Abraão: ser tu uma bênção. Nós podemos ser uma bênção, todos nós. Bom, gente, a gente já começou quente, né? Já começou bem penetrante mesmo na fé. Porque, então, olha, Ana, eu queria que você comentasse com as nossas telespectadoras, porque nós tivemos agora recentemente acompanhando o Congresso de Mulheres. E a gente sabe que foi uma bênção. Como foi essa experiência para vocês? Foi lindo, né? Nós tivemos o primeiro Congresso Mulheres Diante do Trono e todas as vagas foram preenchidas, quase 6.000 mulheres dentro do templo da Igreja da Lagoinha em Belo Horizonte, e pela internet, como vocês acompanharam, né? Nós tivemos também milhares de pessoas todo o tempo, e 64 países assistindo através do nosso site e pelo lagoinha.com. E os testemunhos, sabe, fazem tudo valer a pena. Quantas mulheres saíram de lá tão renovadas, testemunhos mesmo de casamentos restaurados, mulheres que chegaram em suas casas realmente aplicando, sabe, o que o Espírito Santo as ensinou nesses dias. E para mim, assim, eu posso dizer que o Congresso de Mulheres veio para ficar. A gente vai fazer todo ano, se Deus quiser. Dá vontade de fazer mais, mas a gente não dá conta, né? Dá vontade de fazer um Congresso de Mulheres em cada estado, dá vontade de fazer tanta coisa, porque a necessidade é tão grande e a sede, a resposta tem sido muito boa. Mas pelo menos um por ano a gente vai fazer sim. Isso é verdade, Ana. A sede é muito grande. A gente percebe pelos telespectadores, as pessoas que acompanham o programa, e elas têm aquela sede, aquela fome, o desejo pela palavra de Deus. Mas, Ana, a gente sabe muito bem que, olha só, você considera o seu ministério, o Ministério Diante do Trono, e você também tem o Ministério Infantil. Agora, olha só, hein? Esses dois ministérios, eles são tão fortes assim, devido às músicas serem literalmente retiradas da palavra de Deus? É uma boa colocação, porque a nossa maior fonte de inspiração é a palavra do Senhor.
né? Ali estão verdades irrefutáveis, ali estão os salmos, né? Que são orações que nós podemos musicar, cantar e que alcançam também um público universal. Todas as pessoas, não importa a denominação, não importa a linha doutrinária, nós amamos a palavra de Deus, nós amamos a Bíblia. Então, quando uma música, um louvor é baseado na palavra, ele já tem, assim, um cartão de entrada, né, para todos os corações. E mais do que entretenimento, o projeto que a gente tem, Crianças Diante do Trono, é também baseado na palavra, não só para divertir as crianças, mas realmente para evangelizá-las, para trazer os princípios da Bíblia. E eu acredito que, sim, a palavra de Deus é fundamento e ela é base mesmo para esse sucesso. Amém. Agora, Ana, eu quero partir para uma parte assim, um pouquinho mais delicada, porque a gente sabe que tudo tem seu preço. Você abriu mão de certas coisas para poder estar abraçando esse ministério. Qual foi a principal dificuldade que você enfrentou quando você teve que abrir mão de uma faculdade de advocacia? Você seria uma advogada hoje em dia, mas hoje você é advogada de uma outra maneira, né? Qual foi a principal barreira que você encontrou nesse sentido? Nesse tempo na minha vida, né, na adolescência, fase de tantas escolhas importantes, eu tive realmente que fazer uma decisão se eu prosseguiria com o curso universitário, que era o caminho que a maioria dos meus amigos, das minhas amigas, meus parentes, todo mundo estava seguindo e estava esperando que eu seguisse, ou se eu daria um passo de fé, né, para poder me dedicar no ministério. Naquela época, não ouvia muito falar, sabe, de mulheres pastoras ou de líderes de louvor feminina. A maioria das pessoas que eu não conhecia uma líder de louvor feminina no Brasil. Tinham cantoras, mas mais em outras denominações. Na minha igreja batista não tinha muito isso. Eram mais os homens mesmo que estavam à frente. Então, assim, eu não tinha um referencial para eu seguir, sabe? Eu me lembro que um tio meu falou assim: você é louca? Você vai viver de quê? Você tem tanto potencial para ser uma juíza. E eu aspirava mesmo, seguindo a carreira do direito, ser assim, uma juíza, algum cargo público, sempre assim trabalhando para servir mesmo, sabe, a sociedade. Queria fazer o bem de alguma maneira, defender, né, o pobre, defender o injustiçado. Mas quando o Senhor confirmou no meu coração que era para eu fazer o seminário teológico, eu tranquei a matrícula do direito, eu sofri críticas. E a vontade do Senhor era tão forte no meu coração que isso me consolava. E eu também tinha a bênção dos meus pais, que eram a maior autoridade na minha vida naquele tempo. E quando eu fui para o seminário, a matrícula ainda estava trancada, ou seja, eu poderia voltar e retomar. Ali foi um tempo de muita busca e mesmo sem visualizar, não existia diante do trono, não existia um futuro, né, claro diante de mim. Eu tive essa certeza de que era para eu abandonar a carreira jurídica e dei esse passo e eu não me arrependo. Deus, ele é fiel. Esse mesmo tio já chegou para mim outro dia, sabe, e falou assim: você acertou na sua escolha, você acertou na sua decisão, né? E eu só posso dizer para quem hoje talvez esteja vivendo um conflito desse, né? Busque mesmo do Senhor a direção, mesmo que aos olhos do mundo ao seu redor pareça uma loucura. Deus vai te sinalizar com a bênção dos seus pais, das pessoas que são autoridades sobre você, se é seu marido, né? Ele vai te sinalizar com esta bênção e aí você vai, nada contra a correnteza, porque Deus está contigo. Amém, Ana, mas só que para tudo isso você teve que ter muita coragem, né? E a gente sabe muito bem, coragem vem principalmente a disciplina, né? Que isso é uma coisa que o Ministério Diante do Trono tem de sobra, não é verdade? Como é que conseguiram chegar nesse nível? Porque não são todos que têm esse nível de coragem que vocês têm. Eu acho que coragem e responsabilidade, né? Para fazer o que Deus quer que a gente faça, a gente tem que ser realmente comprometido. Então, nas pequenas coisas, sabe? Na organização do ministério, no horário de começar um compromisso, de começar um ensaio, cumprir a palavra, sempre falar a verdade, honrar mesmo os compromissos. Faz parte, né? Um princípio da nossa vida que deve ser de todo cristão, ainda mais quando você está construindo uma estrutura, um ministério, você está edificando um grupo, você está edificando um nome, né? Então você tem que ter credibilidade e é nas pequenas coisas que a gente demonstra, né, essa disciplina.
E aí, quando você vê alguma produção tão linda, né, você não imagina que ela foi construída de pequenas coisas, né? Não é um grandão, são pequenas coisas que formam o todo. E a minha equipe sempre foi uma equipe muito trabalhadora, o pessoal não tem preguiça, sabe? O pessoal se doa, vai além, sabe, da sua responsabilidade, porque nós todos estamos nesse ministério como uma missão, como um chamado de Deus, temos paixão mesmo, sabe? Por aquilo que a gente faz, por aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, não sou eu sozinha, mas todos que já passaram pelo Diante do Trono, os que estão, é realmente muita disciplina, muito comprometimento e, volto a dizer, não só naquilo que aparece, naquilo que é grande, mas nas pequeninas coisas. Você está assistindo Programa Toque de Fé. Daqui a pouco tem mais.